Prontinho. Excelente. Então, vamos lá, pessoal. Então, novamente, obrigado pela presença de todos, tá? Hoje, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre o endpoint no Windows. Acho que é um assunto que interessa bastante gente, até pela presença que eu vi. E, basicamente, né, me apresentando aqui, eu sou o mestre de cerimônias da área comercial aqui da Key Network, tá? Que vai estar acompanhando vocês. E eu tô com o Hugo aqui, que é o nosso especialista, né, de Workspace, que vai tratar um pouquinho mais desse assunto, tá? Como agenda, né, tô fazendo abertura, vou passar alguns conteúdos bem rápidos aí, para a gente ser efetivo no tempo e conseguir passar todo o conteúdo aí que o Hugo quer demonstrar para vocês, tá? Então, basicamente, a gente divide, né, um momento em mais uma apresentação mesmo aqui, de contexto do que é, né, essa funcionalidade de endpoint dentro do Windows, e em um segundo momento ele vai demonstrar também mais na prática, tá? Então, acho que vai ser bem legal. Peço por gentileza aí que utilizem os recursos, né, tanto do chat, quanto tem o triângulo, o círculo e o quadrado com perguntas e respostas, porque ao final a gente vai ter esses 10 minutinhos aí para ouvir essas dúvidas de vocês. Fiquem à vontade se quiserem abrir o microfone também para esse momento de dúvidas, tá bom? E ao final eu faço aí o encerramento junto com vocês também, tá? Então, bem rapidamente, para eu passar a palavra para o Hugo e a gente ir o que interessa, tá? Portfólio de serviços daqui no que tange, né, ao Google Workspace. A gente começa com toda a camada realmente de discovery com os nossos clientes, tá? Então, todo um assessment profundo, fazendo um mapeamento aí do ambiente de vocês, já começando um processo de análise e orientação técnica, tá? Dentro desse perfil de projeto. Já começa, inclusive, passar conteúdos, né, dependendo do tipo do projeto, já a gente consegue passar algumas demos, já para essa passagem de conhecimento, tá? Na parte de designer, realmente a gente começa já a tangibilizar um escopo de projeto, entregar a proposta para vocês com todo esse design de produtividade, colaboração e segurança, tá? Parte de solução, realmente já é colocar, né, o projeto na esteira de realmente deploy, toda a implementação, migração das bases antigas aí de nossos clientes, tá? E, obviamente, não menos importante é que aí acredita muito que um processo de adoção, com uma gerência de projeto, uma metodologia muito bem estabelecida, para esse tipo de projeto é o essencial para que ele dê certo, tá? Então, a gente defende muito isso aqui internamente. E não menos importante, a parte realmente de ongoing, com todo o suporte técnico, especialistas da QI, para te ajudar a explorar todas essas funcionalidades, né, do Google Workspace, e obviamente percorrer aí a tirar o melhor possível de toda a stack de produtividade, colaboração, e obviamente não menos importante, que é o foco de hoje também, segurança, tá? E a gente acredita muito nesse processo cíclico, então a gente sempre está, né, ajudando os nossos clientes de uma maneira, né, sempre contínua aí para continuar evoluindo o ambiente de vocês no que tange esses tipos de projeto, tá? Eu convido aí para quem já é cliente da QI, né, e queira aí se tornar um case público com a gente no portal da Google, tá aqui o QR Code, né, tanto para acessar o case, como também para procurar a gente aí via marketing, para a gente, né, tentar criar esses materiais conjuntos. E para quem não é cliente da QI ainda, convido, né, a explorar um pouquinho mais o case da Minas Tênis. É um cliente que a gente se orgulha bastante aí nesse processo de adoção, de transformação do processo de colaboração e produtividade deles lá, tá? E não menos importante, pessoal, a gente está com o lançamento de uma campanha aí, que é o mapeamento técnico gratuito, tá? São mais de 11 opções aí de possíveis trilhas aí de mapeamento, e, né, o QR Code aí fica aí para vocês também, para vocês acessarem e resgatarem esses até 2 mapeamentos desses 11 possíveis, tá? Para que a gente entenda, apoie vocês aí de uma forma bem técnica, já bem diretiva aí para o possível projeto de vocês, tá? Sem mais delongas, vou passar aqui para o Hugo para ele dar uma contextualizada e entrar no assunto de hoje, que novamente, né, é o endpoint do Windows. Hugo, é contigo. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um momento. Todo mundo está visualizando? Subiu aqui. Sim. Legal, legal. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pela introdução, Lucas. Novamente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Hugo, faço parte do time de deploy aqui na Key Network, e hoje vamos falar um pouco sobre endpoints, tá? Desde o endpoint básico e avançado.
Eu gosto de começar todas as minhas apresentações com as SKUs que hoje existem dentro do Google Workspace, que hoje elas estão disponibilizadas da mais baixo até a mais alta, começando de cima para baixo. Então, hoje, a nossa SKU mais básica que existe dentro do Google é a Business Starter, e a mais completa é a Enterprise Plus, tá? É muito importante eu salientar que durante a apresentação de hoje, algumas coisas que eu vou comentar estará apenas em endpoints avançados e outras coisas apenas em endpoints básicos. Então, dependendo do que eu estiver comentando, caso você não encontre no painel, é porque você não possui essa feature. Uma maneira mais fácil de você identificar se você possui ou não é pelas SKUs, tá? Então, a partir da SKU Business Plus, essa terceira, de cima para baixo, tá? A partir dessa SKU, todas as próximas já possuem o endpoint avançado. Todas anteriores a Business Plus possuem o endpoint básico, tá bom? Bom, pessoal, primeiro, começar a entender o que seria endpoints no Windows e no navegador com o Google Workspace, tá bom? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é um dispositivo móvel para a gente basilar os conhecimentos de todos aqui. A cada ano cresce o número de tecnologias móveis sendo comercializadas e presentes no nosso cotidiano de todos. O conceito de dispositivos móveis ainda é confuso por estar relacionado com outros termos. Dispositivos móveis são tecnologias digitais que permitem a mobilidade e acesso a informações e internet. Pode citar como exemplos smartphones, tablets e notebooks. Então, um dispositivo móvel não é apenas o celular, isso é muito importante a gente salientar, tanto que hoje a nossa palestra é baseada sobre um dispositivo móvel, que é o Windows, que ele normalmente é um desktop ou um notebook. Então, precisamos tirar um pouco desse mito de que dispositivo móvel é apenas celular, tá bom? Bom, e o que são endpoints? Endpoints pode ser considerado endpoint qualquer dispositivo que esteja fisicamente conectado a uma rede. Por exemplo, laptops, desktops, smartphones, tablets, servidores e ambientes virtuais. Os endpoints, particularmente os dispositivos móveis e remotos, podem ser pontos de entrada de ameaças de malware, o que faz deles alvos de ataque cibernético de outras pessoas mal intencionadas. Então, endpoints é todo dispositivo móvel conectado a uma rede, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um computador e ele não está conectado a nenhuma rede, ele não é um endpoint. No momento que ele se conecta, ele se torna um endpoint, tá bom? Feito isso, basilando um pouco os conhecimentos, eu trouxe essa imagem só para a gente entender mais ou menos como que funciona. No caso aqui, eu peguei apenas dos SOs de celulares, né? O Android, o Chrome OS e o iOS, e como ele se comunica através do gestor de gerenciamento de dados, MDM, né? Mobile Device Management, com o Google, tá bom? Bom, e como os gerenciadores, os dispositivos móveis e o endpoint são gerenciados pelo Google? No Google não seria diferente, então todos os dispositivos que se conectam ao Google podem ser gerenciados por aplicações e funções dentro do nosso painel Google Workspace. Dentro desse treinamento que nós estamos, nesse treinamento / palestra que nós vamos conversar agora, nós vamos citar dois, que é o dispositivos gerenciados, focado no navegador Google Chrome, e o Mobile Device Management, que é o MDM, para Android, iPhone e Windows, tá bom? Então hoje a gente vai focar em ambas as sessões. O que podemos fazer com dispositivos gerenciados, navegador Google Chrome? Para adicionarmos o navegador gerenciado, depois eu vou fazer na prática com vocês, tá, pessoal? Isso é só a teoria. Existem diversas opções. A mais fácil é a instalação de um aplicativo .reg, onde ele altera os registros do Windows, informando que a partir deste momento, o Google Chrome será gerenciado pela sua organização. Para realizar a instalação, vamos até a parte do painel, isso depois a gente vai fazer no passo a passo, e depois de ter feito isso, é só dar um F5, tá? E vocês vão ver que o gerenciador já vai estar sendo gerenciado pelo seu ambiente. Mas para que fazer o navegador ser gerenciado pelo ambiente de vocês? Com a opção
de gerenciamento de navegadores, nós conseguimos, por exemplo, controlar sessão, controlar se a pessoa pode ou não abrir uma nova, conectar novas contas, ou abrir páginas anônimas, às vezes até mesmo forçar a instalação de aplicações dentro do Marketplace do Google, entre outras ações, que nós vamos ver na parte prática do treinamento, tá bom? Essa é só a teoria para vocês entenderem um pouco. E como que nós sabemos se o seu Google Chrome está sendo gerenciado por a sua organização? Quando você abre o seu Google Chrome, você vai nos 3 pontinhos, vai estar lá embaixo como última opção, Management by Your Organization, constando que esse navegador está sendo gerenciado pela sua organização. Então, por exemplo, existem organizações que impedem a exclusão de histórico, ou se não impedem a exclusão de favoritos. Existem diversas opções que a gente consegue fazer dentro da parte de navegadores gerenciados, tá bom? Continuando a parte, agora nós vamos falar um pouco sobre o que podemos fazer sobre MDM, tanto Android, quanto iPhone, quanto Windows, tá? Na parte teórica também vai ser uma coisa bem rapidinha. Eu trouxe até uma tabela para vocês, desculpa, mas o meu PNG bugou, então por isso que está aparecendo os quadradinhos ali, tá bom? Mas vamos lá. Como eu comentei com vocês, existem 2 tipos de MDM, o MDM básico e o MDM avançado. Dependendo de qual você tem dentro da sua organização, você pode utilizar eles de maneira mais assertiva. O que eu preciso deixar muito claro antes da gente ir para a parte prática. Quando nós falamos de MDM para iPhone, ele só é aplicável quando nós temos a parte avançada. No básico, a gente não consegue ter um gerenciamento muito bacana sobre iPhone. O básico, a gente tem um gerenciamento melhor sobre Android, conseguimos ter um gerenciamento sobre Android ou Windows, mas não iPhone. Só conseguimos ter a partir do avançado. E o que diferencia o básico do avançado? Aplicação de senha, eu consigo forçar que o usuário de celular, do iPhone ou do Windows tenha uma senha de bloqueio ou configurar uma senha forte, tá bom? Se ele for avançado, eu posso limitar o tamanho da senha ou, se não, qual é a sua complexibilidade. Eu posso colocar com que eles resetem a senha periodicamente, por exemplo, a cada 10, 15 dias, cada 30 dias, 60 dias ou 90 dias, tá bom? Na parte de gerenciamento de aplicativo, o básico, eu só consigo criar whitelists para Android Apps, que é o Google Marketplace. Então, eu posso, por exemplo, falar, olha, esses aplicativos você pode instalar no seu celular. Enquanto, na parte avançada, nós temos também um whitelist para Android e controle de permissão de instalação para o iOS, tá bom? Dentro de configurações de regra, na parte básica, nós temos apenas as regras padrões fornecidas pelo próprio Google Workspace. Enquanto na parte avançada, a gente pode configurar restrições mais avançadas, como aprovações de dispositivos, uso de câmera, criptografia de dados, entre outras ações. Tá bom? Também, o que é mais interessante é essa última linha do wipe remoto. Dentro do Basic, a gente só consegue wipear as contas, então desconectar a conta, fazer qualquer coisa que é referente à conta. Na parte avançada, nós podemos wipear a conta e os dados que existem dentro dessa conta, se a pessoa utilizar um perfil de trabalho. É muito importante, tá, pessoal, essa parte que eu preciso do perfil de trabalho, porque se eu wipear um celular que não tem perfil de trabalho, pode acontecer de zerar dados pessoais do indivíduo. Então, por isso que é muito interessante a gente sempre configurar perfis de trabalho para organização, principalmente porque nós podemos separar os aplicativos e dados pessoais dos profissionais. E caso seja necessário wipear, conseguiremos resetar apenas as informações corretas, tá bom? Isso que eu acabei de comentar é basicamente o MDM de celulares Android e iPhone. Agora a gente vai falar um pouco sobre MDM do Windows. O que é o MDM do Windows? Nós utilizamos um programa chamado GCPW, Google Credentials Provider for Windows. Com ele, podemos utilizar os usuários que estão provisionados dentro do ambiente Google para realizar login dentro do Windows. Então, por exemplo, nós vamos fazer aqui a parte prática, onde eu tenho um usuário local no meu Windows 10, que eu sempre faço login com ele.
com essa aplicação, em vez de fazer login com minha conta local, eu posso fazer login com a minha conta Google. E aí, com isso, eu já tenho acesso a todas as aplicações Google, tá bom? E se for necessário eu wipear essa conta, eu também consigo wipear essa conta do Windows. Então, eu consigo tanto desconectar o usuário para não entrar mais nesse perfil do Windows, quanto zerar as informações que estão lá dentro. Para realizar a instalação, podemos fazer essa instalação de várias maneiras, realizando apenas o download da aplicação em cada máquina, que é uma forma um pouco mais complexa de se fazer, dependendo da quantidade de máquinas que estão presentes dentro do ambiente de vocês, ou se não, se for necessário, nós podemos rodar um script via GPO no AD. Então, nós criamos um script, aí a pessoa vai no PowerShell do ISE, coloca para rodar esse script, aí já vai instalar em todas as máquinas que estão dentro do AD. Tá bom? Para vocês entenderem, tá? O Windows ficaria com essa cara, onde o usuário ali embaixo tem o usuário local e o usuário do Windows, onde nós conseguimos acessar esse usuário para realizar todas o dia a dia comum da pessoa. Tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer os nossos hands-on, tá bom? Que seria a gente colocar um pouco a mão na prática, eu mostrar para vocês como que funciona isso, beleza? Só um momento, eu vou tirar minha tela aqui e vou para minha máquina virtual, um momentinho só. Bom, pessoal, estou numa minha máquina virtual aqui. Eu até saí do meu perfil aqui de usuário, só para todo mundo ver, tá bom? Então, hoje, meu perfil de usuário só existe o meu usuário, que é o usuário local. Deixa eu até logar nele. Podemos ver que não existe outro usuário. E todas as configurações que nós vamos fazer vai ser feita nesta máquina aqui, só para replicar para vocês, tá bom? Minha máquina virtual pode estar um pouquinho lenta, mas ela já funciona, só um momentinho. Só um momento, pessoal. Deixa eu resetar ela aqui, que eu acho que deu uma bugadinha. Só mais um momentinho, tá, pessoal? Já está iniciando aqui. Bom, vamos tentar novamente aí, pessoal. Pronto. Bom, estou na minha máquina local aqui, tá? Numa máquina virtual local, onde ela literalmente está vazia, não está instalado nada. Vamos começar todas as instalações para vocês entenderem. Única aplicação além do que foi instalado, do que vem ao básico, é o Google Chrome, tá bom? Primeira coisa que vamos comentar um pouco sobre navegadores gerenciados. Vamos explicar para vocês como que é feito como que a gente consegue colocar novos navegadores gerenciados dentro do ambiente, tá? Só um momentinho que já está abrindo aqui. Bom, pessoal, o que a gente tinha comentado, a primeira coisa que a gente faz para identificar um navegador gerenciado é clicar aqui em cima na lateral superior à direita nos 3 pontinhos. E vai aparecer aqui se ela está sendo gerenciada pela organização ou não. Como podemos ver, esse navegador ainda não está sendo gerenciado, tá? Como que é feito para fazer com que esse navegador seja gerenciado? Entramos na parte do painel admin.
Dentro do painel admin, eu vou entrar com o meu super administrador. Pessoal, esse é um painel teste que nós utilizamos, tá? Só um momentinho que está chegando aqui o meu two steps. Pronto, confirmei que eu sou eu mesmo. Então agora nós vamos começar as configurações. Dentro do painel aqui que nós estamos vendo, tá? Venho na lateral aqui, no painel, na lateral esquerda, no painel flutuante, e clico na opção dispositivos. Dentro de dispositivos, existe visão geral, Chrome, que é focado mais na parte de navegador, tá? Dispositivos móveis, que aí no caso seria Android, iPhone, Windows e dispositivos universais, tá? Redes. Então nós vamos começar pelo navegador gerenciado. Então venho na parte de Google Chrome. Aqui na parte do Google Chrome, nós podemos tanto parte de visão geral, quanto dispositivos, que é quando tem algum Chrome OS, ou navegadores gerenciados. No nosso caso, nós vamos fazer a parte de navegadores gerenciados. Vindo aqui na parte de navegadores gerenciados, nós vemos todos os navegadores que hoje estão sendo gerenciados pela organização demo.knetwork.com. Bom, vemos que não tem nenhum navegador sendo gerenciado. Clico em registrar, uma pop-up vai ser aberta. Nesta pop-up, eu posso seguir de duas maneiras. Ou copiando esse token, clico aqui em Saiba Mais, se vocês quiserem entender, e aí, com isso, eu tenho que alterar alguns registros do Windows. Eles até falam aqui, olha, ó, você tem que alterar esse registro no Regedit, este registro, ou se não, a opção mais fácil que eu vejo, tá? Eu baixo o arquivo reg. Baixando o arquivo reg, venho aqui na pasta onde foi feito o download, clico duas vezes. Deixa eu fechar aqui o Chrome. Coloco em executar. Ele vai rodar os mesmos scripts que a gente acabou de fazer. Ele vai limpar e colocar os scripts. Coloco que sim. Feito as alterações das chaves, clico em OK. Volto no Google Chrome. Ele vai iniciar como Google Chrome Enterprise a partir de agora. Se eu clicar aqui em cima, gerenciado pela sua organização. Então, a partir desse momento, em poucos cliques, tudo que acontece agora dentro desse Google Chrome, nós conseguimos rastrear dentro do Google Workspace. Feito isso, admin.google.com. Faço login novamente na minha plataforma de Workspace, venho em dispositivos, venho em Google Chrome, e a partir de agora eu posso vir aqui nessa parte de visão geral, onde eu vou ter uma informação sobre tudo que acontece dentro do Google Workspace. Bom, navegadores gerenciados, acabamos de fazer. Olha só meu computador aqui. A partir de agora, eu consigo ver, ó, eu estou usando o Windows 10, quando foi a data de inscrição foi hoje, então eu consigo ter diversas informações. Tudo bem? Voltando aqui na parte de visão geral. Espera aí, pessoal. Opa. Ih, minha maquininha virtual está querendo morrer, pessoal. Deixa eu dar um reboot nela novamente. Só um momentinho aqui que eu só estou dando um reboot nela. Enquanto isso, pessoal, não fiquem acanhados aí, não estou vendo nenhuma dúvida nem nada, mas perguntem, aproveitem aí o tempo do Hugo para sanar as dúvidas, tá bom? Claro, claro. Voltando aqui, vamos lá, pessoal, desculpa. Pois eu tenho que aumentar a GPU da VirtualBox aqui, porque não tá suportando. Bom, vamos voltar então. Na parte de Admin Console, paramos aqui na lateral, né? Onde eu clico aqui em dispositivos, Google Chrome, visão geral.
Nesta parte de visão geral, agora nós conseguimos ter algumas informações, tá bom? Uma delas aqui, ó, configurações do navegador e usuário. Foi o que eu acabei de comentar com vocês que é possível ser feito. Então, por exemplo, dentro dessa opção, eu posso colocar controle de sessão, duração máxima de sessão de um usuário. Olha, eu quero que a cada 60 minutos ele seja obrigado a relogar, refazer a sua validação no navegador. Ah, não, eu quero que um dia são 3.600 minutos, 60 vezes 24. Alguém é bom de matemática aí? Vai dar 1.414 minutos. Isso, 1.440, está até aqui embaixo. Então, todo dia, obrigatoriamente, ele tem que fazer a revalidação dos usuários. Aqui, pode acontecer de várias maneiras, é de acordo com o que a empresa prefere. Posso colocar um plano de fundo personalizado. Então, o plano de fundo que fica aqui, ó, aqui atrás, eu posso alterar esse plano de fundo, caso você tenha uma imagem da sua empresa, da sua organização. Posso também, aqui tem várias opções, tá? Botão de exibir senha, conta gerenciada secundária, se pode ter ou não. Então, por exemplo, olha, eu não quero que adicione contas secundárias. Então, aqui em cima, onde está aqui o H de Hugo, não vai ter outra conta, vai ser apenas essa. Então, existem várias opções que a gente pode fazer. Eu vou dar um Ctrl F aqui, tá legal? Rapidinho, tá? Histórico. Então, por exemplo, importar histórico do navegador, ou se não, período de armazenamento de histórico, ou exclusão de histórico do trabalho. Então, existem diversas opções que a gente pode fazer, tá bom? Tem muita opção, realmente muita opção, pessoal. Aqui, ó, só para vocês entenderem o quanto de opção tem para ser feita. Então aqui, por exemplo, plano de fundo em nova guia, sugestões de conteúdo, página inicial. Por exemplo, olha, eu quero que aqui em página inicial sempre seja uma URL definida, como https://www.google.com.br. Então, se eu colocar isso, a partir desse momento, toda vez que eu criar uma aba nova, sempre vai abrir isso. Vocês podem colocar, por exemplo, na página de vocês, da sua organização, botão home, existem diversas configurações que a gente consegue fazer aqui dentro, tá bom? Cookies, JavaScript, limite de JavaScript, notificação. Então aqui, pessoal, é um trabalho bem árduo que a gente passaria tranquilamente de 2 a 3 horas aqui, conversando tranquilamente sobre navegadores gerenciados, tá bom? Como o nosso tempo é curto, então eu não vou me ater muito à parte de navegador gerenciados, e vamos começar agora a falar sobre o GCPW, que é o Google Credentials Provider for Windows, que também é uma das coisas mais interessantes que hoje existe, tá bom? Bom, quando a gente fala do Google, dos MDMs, em vez de Chrome, a gente vai clicar aqui em dispositivos móveis e endpoints. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os outros, né, sobre Android e sobre iOS. Quando eu clico aqui, existe a parte de dispositivos, que eu vejo todos os dispositivos que estão conectados na minha instituição. Então, eu consigo ver todos os dispositivos que estão cadastrados, que fizeram login, e qual foi sua última sincronização. Ou, se não, eu posso criar inventários de empresa e adicionar notebooks ou celulares com o seu serial number aqui, para eles serem automaticamente aprovados. Ou, se não, aprovações, quando às vezes você, por exemplo, aqui, ó, tem até uma VirtualBox minha aqui para aprovação. O que acontece? São... quando algum endpoint faz conexão com o seu ambiente, para ele não, dependendo de como está configurado a sua plataforma, você consegue fazer com que esse computador ou dispositivo não consiga fazer a sincronização. No caso do VirtualBox do Hugo aqui, se eu quiser dar um deny aqui, ele não consegue fazer a sincronização. Não vamos fazer isso, senão acaba nosso teste. Tá? Mas aqui a gente pode fazer isso para diversos computadores, como por exemplo, um Mac Pro que tentou fazer a conexão há 2 dias atrás. Se eu der um bloquear dispositivo, ele não consegue mais logar dentro do painel admin utilizando as credenciais, tá bom? Bom, continuando, vamos aqui na parte de configurações. Quando vamos aqui na parte de configurações, existe configuração de Android, iOS, Windows universais e integrações com terceiro. Vamos falar rapidinho, bem por cima aqui do Android. Quando a gente fala de Android, a gente, como eu falei para vocês, nós
podemos ver a parte de perfis de trabalho, senhas de perfil de trabalho, exclusão permanente de dispositivo, ou se não, permitir captura de tela ou se não, por exemplo, compartilhamento de local. Então, existem, por exemplo, acessos a VPN, acessos a redes móveis. Com essas informações, todos os celulares, Androids que estão conectados dentro do ambiente, eles necessitam obrigatoriamente fazer com que seguirem essas regras. Então, vamos supor aqui que eu faço uma regra de, vamos ver aqui, onde está GPS, deixa eu ver aqui, notificação, aqui ó, câmera, mais fácil. Eu faço uma regra de que quem estiver sendo gerenciado, o Android que estiver gerenciado pela empresa, não vou permitir a câmera. Se eu salvar isso, a partir desse momento, todos os celulares que estão sendo gerenciados pelo MDM da Google não terá a câmera habilitada quando for acessar e estiver dentro do perfil de trabalho. A mesma coisa acontece, deixa eu dar um cancelar aqui, com o iOS. O iOS ele é um pouco mais complicado, porque a gente tem que gerar um certificado do Apple Push, tá? Mas basicamente a gente tem não as mesmas, mas opções semelhantes, como central de controle, ações de dados, confiar em autores de aplicativos, backup criptografado, backup do iCloud. Então existem opções que nós podemos fazer. Porém, hoje a nossa estrelinha dourada é a configuração do Windows, é o que nós vamos falar agora, tá bom? Quando nós falamos de configurações do Windows, logo vem o GCPW. O que é o GCPW? Como a gente falou, é como se a gente utilizasse as contas do Google para prover as credenciais do Windows. E como é feito isso? Bom, a primeira coisa que nós fazemos é clicar aqui em configurar o provedor de credenciais do Google para o Windows. Ao clicar aqui, existe como nós fazermos os downloads e os domínios permitidos. Domínios permitidos aqui, por exemplo, no nosso caso aqui da Key Network, nós possuímos vários domínios de testes. Então, eu só deixei a autorização para o demo.keynetwork.com, que é o que eu estou fazendo o teste agora. Mas para vocês, se por exemplo, vocês têm 2 domínios na mesma empresa, e a empresa A vai usar GCPW e a empresa B não, é aqui que é feita essa distinção. Olha, o domínio A pode utilizar, o domínio B não. Então é aqui que a gente seleciona os domínios que vão utilizar. Para fazer o download, também é a coisa mais simples que tem. Clicamos aqui, já vai aparecer para nós. Ou fazermos as mesmas alterações nos arquivos de regedit e instalar via script, ou se não fazer o download do arquivo, tanto 32 ou 64 bits. No nosso caso, para ser mais rápido, vamos fazer o download da aplicação, tá bom? Ao clicar aqui, vai ser feito um download. Deixa eu ver. Aqui. Abrindo na pasta aqui, como que é feita a instalação? Botão direito, executar como administrador, vai me dar o aviso, sim. Aguardo alguns segundos. Está instalado. Agora o GCPW já está funcionando dentro dessa máquina. A única coisa que normalmente a gente faz, nós entramos no agendador de tarefas e atualizamos ele apenas para pegar a informação mais atualizada possível do ambiente. Então aqui no agendador de tarefas, vamos em biblioteca do agendador, vai haver as 2 opções do Google Update aqui, dou um executar em ambas, só para ele ficar atualizado até a última versão. Posso fechar aqui, opa, botãozinho errado. Se eu clicar aqui, vir no meu usuário e sair, a partir de agora, quando a gente entrar aqui na página de perfil, aqui embaixo, adicionar uma conta de trabalho. Clico aqui, fazer login com a conta de trabalho. Vai me pedir as credenciais, já validando o domínio. Olha que legal. Então, hugo@demo.keynetwork.com.br. Coloco minha senha. Tom próxima. Opa, errar a própria senha é complicado, hein, pessoal?
Ele vai falar, olha, o administrador pode monitorar e gerenciar seu dispositivo a partir de agora, incluindo ações, permissões e dados associados. Para ver mais informações, como política de privacidade e organização, entre em contato com o seu organizador. Caso não queira continuar, por favor, pressione ESC. No meu caso, vamos continuar. Feito isso, ele vai fazer as validações. Vamos ver se ele vai pedir o 3 steps. Não pediu. Pronto, estou configurado com uma conta Google Workspace dentro do Windows. A partir de agora, vou fazer a configuração inicial. Acredito que as pessoas que estão aqui, nem todas são técnicas, então aqui é a configuração de quando a gente formata o computador, o bem simplesinho, o que a gente vai ter, o que a gente não vai ter, tá bom? Então, vou até parar rapidinho aqui o compartilhamento de tela, só para eu fazer a configuração rapidinho, e eu volto em 3 minutinhos, só para terminar aqui. Aí a gente continua a discutir, tá bom? Enquanto isso, Lucas, se você quiser ver as perguntas aí, eu já vou respondendo. Excelente, show de bola, Hugo. Primeiramente, obrigado, foi muito legal o conteúdo, bem detalhado. Ó, tem uma pergunta aqui da Tarley, se eu não me engano, ó, é isso mesmo. Ó. Existe uma solução similar ao GCPW para MacBooks e Linux? Não, não existe. No momento, para MacBook não existe, se eu não estiver enganado, tá? Para Linux, eu já vi algumas coisas que a gente consegue fazer alguma coisa parecida. Se você quiser, eu posso anotar o seu contato, tá? E aí eu trago maiores informações para você. Mas de pleno conhecimento aqui, de Mac eu acho que é muito improvável que tenha, mas de Linux eu acredito que já tem alguma coisa sim. Excelente, a gente anota aqui Tarley, tá? Tarley Ramos, aí a gente te procura depois para te passar mais detalhes, tá? Deixa eu já continuar aqui, que já configurei aqui rapidinho, foi bem rapidinho. Aí a gente já volta nas próximas. Legal. Então, pessoal, aqui, ó, a partir de agora já estou com Windows. Se eu clicar aqui, ó, alterar com configurações da conta, a gente vai ver que já está como Hugo Teste aqui. Está dando conta local, mas é uma conta gerenciada Google, é um erro, não é um erro, né? É uma conexão entre Google e Microsoft. Mas eu já estou aqui automaticamente. O que acontece agora, a partir desse momento, se eu entro no Google Chrome, eu não preciso mais fazer login, porque como eu já está vinculado à sua organização, aqui, ó, sua organização vai gerenciar esse perfil. Então, eu não preciso de de ficar adicionando login, de ficar fazendo toda a parte de navegador gerenciado. Feito isso, já está tudo certinho. A gente consegue, quando a gente utiliza essa parte de sincronização com o GCPW, já pega, às vezes, até o navegador gerenciado. Bom, e o que é possível ser feito com o navegador, com o GCPW? Vamos voltar aqui para o painel admin, tá bom? Só um momentinho, pessoal. Eu acabei de ver uma pergunta no chat, a gente vai responder ela literalmente daqui 4 minutos, tá bom? Só deixa eu entrar aqui no painel, que aí a gente já vai responder a sua pergunta. Bom, eu bati o olho rapidinho aí, eu não sei quem perguntou, aí acho que o Lucas pode até me ajudar. Se mais de uma pessoa pode se conectar num Windows com um GCPW? Pode, tá? Aí eu vou colocar até aqui nas configurações, a gente vai ver, tá bom? Bom, configurações de GCPW. Vamos entrar aqui. E o que é possível ser feita? Nós podemos colocar qual hora vai ser atualizado o GCPW. Então, clicando aqui, eu posso colocar um horário, qual é a versão que eu quero, ou atualizar sempre o GCPW. No caso, eu sempre deixo para atualizar automaticamente, para a gente não ter nenhum problema de incompatibilidade. Aí vem a pergunta que a pessoa acabou de fazer. Posso ter várias contas? Sim, gerenciar com várias contas, permitir acesso a várias contas. Caso eu não queira, desativado. Caso eu queira, ativada, tá bom? Registrar no gerenciamento de dispositivos automaticamente? Sim. Caso você queira que já seja automaticamente registrado na parte aqui de dispositivos, você deixa essa opção, esse cheque feito. Caso não, pode deixar cancelado.
Acesso offline, isso é importante. Se uma pessoa precisar acessar o seu perfil e ela não tem acesso à internet, a gente pode colocar durante uma quantidade de dias repetitivos, então dias sequenciais, que ela consegue acessar o perfil sem estar conectada à internet. No nosso caso aqui, eu deixei para 7 dias. Então, durante 7 dias, vamos supor que caia hoje na internet e só volte daqui 6 dias. Eu consigo ainda acessar o meu perfil normalmente. Apenas no 7º dia que eu não consigo gerenciar, tá bom? Bom, falando agora um pouquinho sobre gerenciamento do Windows. Aqui nessa parte a gente vai falar se a... Perdão. Opção errada. A gente vai falar sobre o Windows Update. Quando que com o GCPW a gente consegue colocar quando que o Windows vai fazer os seus updates. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ativado, aceitar as atualizações dos aplicativos da Microsoft e instalar automaticamente e enviar uma notificação antes de reiniciar o computador. Eu quero que seja feito isso entre as 8 e as 17 horas. Ou se não, das 17, das 18 até as 23 horas. Então, eu consigo colocar aqui qual é a frequência de atualização. Então, existem diversas opções que a gente consegue fazer. Tá bom? Bom, pessoal, uma coisa que é importante, que eu acho que eu já vi alguém perguntando, se todo mundo que a gente coloca dentro do painel usando o GCPW é super administrador, já vai como administrador do Windows, tá? Não, a gente consegue vir aqui na parte de, deixa eu ver aqui, privilégios de administrador. Aqui, com essa opção, eu consigo setar, tá bom? Quais são as contas Google Workspace que vai ter privilégio de administrador dentro do perfil. Então, se eu colocar aqui hugo@demo.kinetwork.com.br, dar um salvar, agora a minha conta Hugo, gerenciada pelo GCPW, vai ser um administrador também no Windows. Caso contrário, ele é só um usuário padrão, tá, pessoal? Então, é uma coisa bem simples, é bem tranquila. Ah, eu quero adicionar mais de uma pessoa. Só dá uma vírgula aqui. Tudo bem? Então, basicamente é assim que funciona para você conseguir ter acesso de administrador local. Deixa eu dar um cancelar aqui. Caso vocês tenham alguma ferramenta de criptografia, vocês podem, vocês não precisam utilizar o BitLocker. Caso não, vocês podem utilizar o BitLocker aqui do próprio Google, ele até fala qual o valor que você, se você quer utilizar a criptografia de disco, qual o tipo de criptografia que você vai querer, tá? Então aqui você tem diversas opções para quem gosta da parte de criptografia, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui, existe uma opção que é muito interessante, que é configurações personalizadas. Nas configurações personalizadas, nós conseguimos adicionar alterações que vão ser replicadas diretamente no regedit, nos registros do Windows. Como assim? Eu tenho até aqui uma criada, mas depois eu vou criar uma aqui com vocês. Vamos dizer que eu quero uma que troque a lock screen. Então aqui tem as OMA-URI. Se eu não estiver enganado, eu não lembro o nome, o que significa certinho, depois eu posso até trazer para vocês. Mas aqui na OMA-URI eu escrevo o que eu gostaria. Por exemplo, lock screen. Aí ele vai me trazer qual seria o registro que ele vai alterar. Então, ele vai alterar a parte de personalização, lock screen mais URL. Clicando aqui, eu posso colocar aqui se vai ser a alteração vai ser feita à base de uma string, de um XML, de um número, de um ponto flutuando, de um boolean, de uma base 64. No caso, é uma string. Aí aqui, ó, clicando aqui, tem até a informação. É uma URL HTTP ou HTTPS de uma imagem JPEG, JPG ou PNG para download e uso como imagem de tela de bloqueio, ou URL do arquivo direta ou uma imagem local do sistema de arquivo para uso como imagem de tela de bloqueio. No caso, como é um Windows zerado, eu estou sem, tá? Mas basicamente a gente poderia entrar aqui tranquilamente no google.com, background Google, imagem, pego qualquer background, copiar o endereço da imagem, venho aqui e coloco em valor. Deixa eu ver se deu, não deu PNG.
Aqui, ó, PNG. Coloquei aqui como PNG, dou um próxima. Qual unidade organizacional vai refletir essa alteração? Coloque em aplicar. Aí, a partir da próxima atualização, se tudo estiver certinho, a lock screen vai ser o logo do Google, tá bom? Pessoas, eu sei que foi um pouco corrido, é porque o tempo é um pouco curto, tá? Mas o que eu gostaria de passar para vocês hoje, o básico seria isso, tá bom? Agora eu vou deixar agora com o Lucas, que é a parte dele. Excelente, Hugo. Obrigado aí por finalizar novamente. Acho que ficou tudo bem legal. E fiquei animado aqui. Tem bastante pergunta aqui, os comentários do pessoal. Vou lendo todos aí, você vai ponderando, tá? Então, no Tarley a gente já tratou. Tiago Souza, tá? Dá para migrar um usuário local para ele? Ou seja, para o domínio, né? Não dá para migrar um usuário local, porque é um perfil novo que é criado dentro do Windows, tá, Thiago? O que você pode fazer é realmente passar algumas informações via perfil, mas migrar perfil, pelo menos eu não tenho conhecimento, que eu não tenho uma expertise dentro da Microsoft mesmo. Oi, Jorge, pode falar. Pessoal, muito boa tarde. Hugo, Lucas, incrível apresentação. Sobre essa dúvida, o GCPW ele trabalha com configuração de custom esquema lá na console admin. Então, existem aí alguns materiais, a gente pode caminhar, que você constrói um custom esquema, um atributo personalizado, coloca que ele vai fazer uma busca de um perfil local nesse atributo personalizado, e assim que ele fizer o login ali no GCPW, o que ele vai fazer? Ele vai procurar esse perfil local. Então, se você tiver aí, por exemplo, um Active Directory que faz o perfil local, e passar Sim. o esquema, o grupo barra o perfil local, ele vai fazer a busca assim que ele fizer o login na máquina Windows. Então, ele vai buscar suas GPOs e atributos que forem personalizados, tá bom? Isso, o que o Jorge falou não é que vai ser uma cópia, né, Jorge? Ele só vai mapear o usuário do AD com o usuário do Google, correto? Isso. Se ele já tem um perfil hoje, ele reconstrói um novo, né? Exato. Legal. Obrigado, viu, Jorge, pela ponderação. Eu vi que acho que alguém tinha levantado a mão. Se quiser falar, pode falar, não tem problema. Era eu, Leonardo. Era Opa, justamente Leonardo. a gente implementou isso aqui na empresa também e a gente conseguiu mapear os usuários locais justamente com um atributo personalizado no perfil do usuário no console. Sim, então ele procura o perfil pessoal, sem AD mesmo, ele procura o perfil local na máquina e faz a sincronia. Excelente, obrigado pela ponderação. Próxima pergunta aqui também foi do outro Thiago. É possível fazer restrição de horário de login? Para fazer a restrição de horário de login, você tem que utilizar o acesso baseado em contexto, tá? E essa parte do acesso baseado em contexto, com o Google, a gente está falando do Google, tá? É disponível apenas a partir da Enterprise Standard, tá bom? Então, aí você consegue fazer essa restrição. Do Windows, eu vou ser bem sincero para ti, eu não sei se o Jorge até pode me auxiliar, se existe alguma GPO, alguma coisa que faça isso, tá? Mas do Google é apenas utilizando o acesso baseado em contexto. Perfeito. Isso, você utilizar o GCPW, você tende sim a seguir essa regra do acesso baseado em contexto. Quem for mais expert também ou tiver integrações que quiser utilizar o Logon Hour, aquele atributo que é uma matriz de acesso dentro do Active Directory, por exemplo, também consegue fazer um script em PowerShell e mandar algumas informações via Python, né? Sim. Perfeito, show de bola. Anderson Pedrosa, ao ativar o GCPW, os arquivos salvos no perfil são sincronizados automaticamente com o Google Drive? Anderson, na verdade, eu até vou pedir um auxílio para o Jorge nessa parte, porque eu acredito que não, tá? Você realmente precisaria do Google Drive for Desktop de qualquer maneira para fazer isso. Porque, na verdade, é apenas o perfil gerenciado dentro do ambiente Windows, tá bom? Isso não significa que o que é salvo lá dentro obrigatoriamente vai para a nuvem. De qualquer maneira, a gente precisa ainda de um auxílio de alguma aplicação para fazer isso.
Legal. Jorge quer fazer alguma ponderação? Show, tá 100%. Legal, perfeito. O Jonathan acho que contribuiu aqui com a gente, tá? Sobre a questão do Mac, tá? Então ele já viu algo parecido com Xcreeds para Mac e mandou um link aqui para o pessoal, tá? Alex, mais de um perfil consegue logar no equipamento gerenciado do GCPW? Acho que esse você já respondeu, né, Hugo? Já sim. Excelente. Lisandro Gomes, pode configurar o MFA para fazer o logon também? Como a gente viu, é normal fazer a parte do mobile, do two-step verification, tá? Provavelmente no meu não apareceu porque eu já devo ter configurado para confiar no dispositivo. Mas normalmente, quando você faz o login, pode acontecer de pedir sim. Legal. Wilson Júnior, utilizamos GCPW aqui na empresa. Tem sido uma experiência bem positiva. Temos configurado, né, o duplo fator de autenticação em nossas contas Google. Seria possível desativar o duplo fator apenas para login no GCPW? Aí, que legal. A pergunta de baixo até deu um comentário sobre a pessoa de cima que perguntou sobre o MFA. Wilson, é um pouco complicado a gente falar sobre isso, porque, assim, quando a gente fala em desativar o two steps, né, o two-step verification, eu acredito que não consiga ser apenas para o GCPW a gente fazer essa configuração. O que a gente pode fazer, no caso, se for pensando bem aleatoriamente, mas aí seria para usuários até que estão utilizando a plataforma, criar uma unidade organizacional onde aqueles usuários específicos não teriam o two-step, tá? Mas aí isso traria menos segurança também para todo o ambiente. Boa. Oi, Wilson, pode falar. Não, só agradecer, né, e fazer um comentário aqui também, mas eu acho que você responder na pergunta acima também faz sentido para a gente, talvez a gente confiar no dispositivo, marcar como confiável, creio que as solicitações de segundo fator vão passar a acontecer menos, porque é algo bem aleatório mesmo, sei lá, às vezes na semana aparece uma vez, às vezes não aparece. Não, exato, às vezes confiar no dispositivo, que nem a gente viu aqui, no meu não pediu. Não, mas show, obrigado, gente, valeu. Boa, que isso, obrigado por contribuir aí. O Jonathan também colocou aqui um comentário, todo mundo é administrador local da máquina quando é logado através do GCPW. É possível limitar esse acesso? Isso, foi o que a gente falou. Todo mundo que loga com o GCPW, ele pode, dentro do painel Google Workspace, a gente pode colocar se ele vai ser usuário padrão ou administrador total, tá bom? No nosso caso, eu até mostrei lá como fazer isso para colocar como administrador, mas no geral, quando eles entram, já é como usuário padrão. Boa. Alan Ribeiro, boa tarde. Pode mostrar como podemos deixar para o e-mail funcionar apenas com o GCPW, sem ter a possibilidade de entrar em outro computador sem o próprio GCPW? Você quer dizer sem utilizar outro perfil? Alan? Alan? Deixa eu ver se ele está aí. Gente, a princípio tá. Se quiser abrir o microfone, Alan, explanar um pouquinho mais. Acho que ele tá ausente. Vamos deixar dele para a próxima. Aí a gente, qualquer coisa, volta. Excelente. Então, o Alex também mandou aqui, ó. Tem as minhas contas de admin criadas no AD. Tem como integrar essas contas no GCPW? Acho que foi o que você comentou também, né? Sim. Excelente. Leonardo Campos, é possível sincronizar o perfil local com o perfil do Google? Exato, foi até o que o Jorge falou. A gente não consegue migrar um perfil para o outro, mas a gente consegue mapear para o perfil do Google se vincular ao perfil do AD, então o perfil local. Então isso é possível, sim. Agora aqui do Everton, conseguimos fazer a instalação / atualização de softwares em endpoints gerenciados pelo Google? A instalação, forçando a instalação pelo próprio Google, Everton, seria isso? Na verdade, se eu queria instalar, por exemplo, um pacote do Office, se eu conseguir fazer isso de forma remota pelo Google, entendeu? Ou não, só atualizações do Windows? No GCPW, apenas atualizações do Windows. Você ainda não tem essa
como que eu posso dizer, essa liberdade. O que você pode fazer é, se você tiver um AD vinculado a essas contas, né, esses computadores, você pode tentar fazer por GPO, por script. Não, beleza, obrigado. Boa. Diego Henrique, a instalação de endpoints está disponível para todas as licenças? Tudo que nós falamos aqui está disponível para todas as licenças. O que acontece é que algumas podem ter algumas opções de gerenciamentos que ou não. Então, por exemplo, quando a gente fala de gerenciamento de endpoints de Android, a parte de wipe de perfil de trabalho não existe nas licenças básicas, mas a parte de gerenciamento de contas existe. Então, você tem esse gerenciamento em qualquer licença. A única coisa é que algumas features não estão habilitadas dependendo da licença. Boa. Marcos André mandou duas aqui seguidas, tá? Vou ler. Ó. Não precisa fazer aquela configuração no Chrome antes que ele faz o mesmo quando instalar o GCPW? Marcos, você não precisa, tá bom? É que eu fiz para mostrar para o pessoal como fazer um navegador gerenciado e depois a parte do GCPW, tá bom? Mas você não precisa fazer antes a parte do navegador gerenciado e depois instalar o GCPW. Isso, acho que ele até colocou, ó, por exemplo, o Chrome vai ficar sendo gerenciado pela organização só com GCPW? Sim, sim. É isso aí, acho que já respondeu. E a última aqui do Jonathan, tá, a máquina precisa estar 100% conectada, 100% do tempo, né, conectada na internet para o usuário conseguir logar na máquina? Jonathan, é aquela opção que a gente falou sobre o acesso offline. Então, a gente coloca um limite de tempo. Durante esse tempo, em algum momento, essa pessoa vai ter que entrar online para resetar o tempo. Então, por exemplo, se eu colocar lá 30 dias, ele tem que, no 31º dia, ficar online, senão ele não vai resetar o tempo, ele não vai conseguir mais logar. Oi, Marcos, eu vi que você levantou a mão, pode falar. Você está mutado, tá? Que pode ser utilizado para integrar a conta do AD com a do Google? Para fazer a integração entre AD e Google, a gente utiliza o GCDS, que é o Google Credentials Directory, Google Credentials for Directory Sync, tá? Então, o que é possível ser feito? Você vincula o AD com o Google e depois você instala o GCPW para fazer a validação do Google com o Windows, entendeu? Você consegue fazer esse vai e vem, vamos dizer assim. Mas você consegue fazer apenas o vínculo básico também utilizando o GCDS. Opa, legal. A princípio, Gu, só tem aquela do Alan, se ele estiver por aí, Alan, a gente... Opa, pode falar aí, é para a gente entender melhor sua pergunta aí. Entendi. Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem alguma forma que eu force que o colaborador só use o GCPW, sem ter a chance dele logar em um outro computador, por exemplo, na casa dele ou em algum outro lugar. Não, é assim, na verdade, o GCPW é instalado na máquina do colaborador, tá? Então, por exemplo, se ele utiliza, vamos supor que ele só utiliza para fazer o acesso dentro da empresa, e você não quer que ele acesse o e-mail ou outras informações fora da empresa, é acesso baseado em contexto. Agora, se você fala assim, não, ó, ele tem um notebook da empresa, e eu só quero que ele utilize o e-mail da empresa para acessar. Então, aí, no caso, você utiliza o GCPW, e aí o usuário administrador, ou local, o que for, ou você altera a senha, alguma coisa do gênero, ou faz o mapa de usuário para ser feito um só. Entendo. Seria isso. Tá ok. Show de bola. Acho que é isso, então, pessoal, foram as últimas perguntas. Rapidamente aqui, só plotar um último slide para a gente fazer esse encerramento. Então, a gente, né, felizmente, aí concluiu nossa missão em termos de o que tange ao Google Workspace, tá, pessoal?